Opa pessoal, Luiz Previdente, de novo aqui, e o assunto de hoje é o paciente do padrão 3. O paciente do padrão 3, ele apresenta uma discrepância esquelética e nesse vídeo eu vou te explicar, te mostrar quais estruturas você vai analisar para determinar se esse paciente é realmente do padrão 3 ou não, tá certo? Então assista o vídeo completo. Lá eu vou dar todas as dicas das estruturas da face que você vai avaliar para você determinar esse paciente do padrão 3. Vamos lá então? Então é o seguinte, a primeira dica importante que eu quero que você guarde, e agora, se for preciso, para um pouquinho esse vídeo, escuta um rock and roll, ou coloca o dedo na tomada, ou dá um tapa na cara, ou um balde de água gelada, mas presta atenção nessa dica, que ela é fundamental. O paciente do padrão 3, você vai reconhecer ele principalmente de perfil. Vou repetir. O paciente do padrão 3 ou da classe 3 esquelética, se você usa essa classificação, você vai reconhecer ele de perfil na fotografia lateral. Por quê? Porque a principal característica do paciente do padrão 3 é ele ter uma concavidade facial, um perfil côncavo. Para que você lembre também, a gente vai relembrar aqui, geralmente o paciente do padrão 3, dólico facial, ele está muito relacionado aos vilões da Disney, aos vilões dos filmes, porque esse perfil côncavo torna a face desagradável, né? E dependendo da concavidade, da complexidade do padrão 3, ele torna a face desagradável. E os desenhos animados, Hollywood, relacionou isso com maldade, que não tem nada a ver, tá? Isso não tem nada a ver. Mas vamos lá. Então a primeira dica, você reconhece o paciente do padrão 3 no perfil. Depois é fundamental você definir se essa concavidade facial é devido à maxila, ou é devido à mandíbula, ou uma combinação entre maxila e mandíbula. Isso é fundamental. Mas aí você pode estar se perguntando, mas por que, Luizinho, eu tenho que saber se é da maxila, ou se é da mandíbula, ou se é as duas? Porque isso muda o seu plano de tratamento e prognóstico, tá? A ortodontia, essa ciência legal que a gente pratica, bonita, ela já determinou que os tratamentos para retrusão maxilar têm um melhor prognóstico quando o seu paciente tem um prognatismo mandibular, tá certo? Então eu quero nesse vídeo demonstrar para você, através da análise subjetiva da face, como você determina o paciente do padrão 3 e como você determina se esse problema está só na maxila, se esse problema está só na mandíbula ou se está nas duas estruturas da face. Então, primeiro, para você determinar se é um problema maxilar, chamado de retrusão maxilar, ou seja, se a maxila está para trás, você vai analisar 4 estruturas. Você vai analisar a depressão infraorbitária, a projeção zigomática, a linha de implantação do nariz e o sulco nasogeniano. Então, depressão infraorbitária. A depressão infraorbitária, como o próprio nome diz, ela deve ter uma profundidade. Nos pacientes que têm retrusão maxilar, isso se apresenta aplanado, você não percebe essa covinha que faz aqui embaixo do olho, tá? A projeção zigomática, também como o nome diz, ela deve ter uma certa saliência para frente, né? Ela deve ter uma projeção anterior. Nos pacientes que têm retrusão maxilar, essa projeção ela é pouco evidente. Você nota um aplanamento nessa região do zigomático e da depressão infraorbitária. Depois, a outra estrutura que você vai avaliar, isso também no perfil, é a linha de implantação do nariz. Essa linha, ela se inicia no canto do olho e vai até a asa do nariz. E essa linha, nos pacientes que apresentam retrusão maxilar, ela se apresenta muito oblíqua ou reta. Nos pacientes que têm normalidade facial ou têm uma maxila normal, essa linha ela está um pouco vertical para frente. Então, linha de implantação do nariz. Depois você pode avaliar ainda
o sulco nasogeniano, que é esse sulco que inicia na asa do nariz e vai até a região do canto dos lábios. Esse sulco, nos pacientes que apresentam retrusão maxilar, ele está muito raso, aplanado. Não há um limite mostrando o que a gente chama de maçã do rosto, tá? Ou seja, o paciente que tem retrusão maxilar, ele não tem quase maçã do rosto. Então, essas são as estruturas que você vai avaliar na maxila, e eu vou repetir novamente para você fixar. Depressão infraorbitária, projeção zigomática, linha de implantação do nariz e o sulco nasogeniano. Agora eu quero passar para você as estruturas que você vai avaliar na mandíbula. Então, na fotografia de perfil, a principal, a que dá uma informação precisa, é a linha queixo-pescoço. Tá? Essa linha queixo-pescoço é uma linha que determina o tamanho do corpo mandibular. Né? Dessa forma, a gente vê que o corpo mandibular está aumentado. Quando essa linha está aumentada, né, e num perfil côncavo, a gente percebe que essa linha está indicando um prognatismo mandibular. Outra estrutura importante para você avaliar é o sulco mentolabial. Nos pacientes que têm prognatismo mandibular, esse sulco está aplanado, ou seja, a mandíbula e o mento cresceram muito anteriormente, deixando o sulco aplanado. Tá? Lembrando que esse sulco é formado pela presença do mento e pela inclinação dos incisivos. Então, na mandíbula, a gente avalia essas duas estruturas e também uma outra, que é o ângulo queixo-pescoço, tá certo? Então, o ângulo queixo-pescoço, geralmente nos pacientes que têm prognatismo mandibular, ele se encontra reto, tá? Praticamente reto. Então, vamos repetir para que você tenha essa informação. Mandíbula, linha queixo-pescoço, sulco mentolabial, ângulo queixo-pescoço. Lembrando fundamentalmente que o paciente do padrão 3 tem um perfil côncavo e depois você deve determinar se há uma retrusão maxilar ou um prognatismo mandibular ou a combinação dos dois. Em seguida, você pode confirmar essas informações da análise subjetiva na face na teleradiografia, mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Tá joia? Um abraço, até a próxima. Valeu!